Vamos para mais um estudo então de 3 salmos, né? O primeiro, 49, de filho de Corá, o segundo de Asaf, que foi um músico na época que Davi foi transportar, né? Um levita. No Salmo 49, para as pessoas não ficarem vendo a prosperidade dos ímpios, ele vai definhar e vai passar. No verso 15, ele diz que Deus remirá a nossa alma do poder da morte. Em 1 Coríntios capítulo 15, você leia, Jesus, o último inimigo que ele tem que destruir é a morte, e ele vai destruir na volta dele, quando nós vamos ressuscitar e ter um corpo glorificado. No Salmo 50, Deus fala sobre os sacrifícios que eram oferecidos a ele, que esses sacrifícios não valem nada porque não são com coração puro. Fala que aquele que oferece sacrifício de ações de graça, esse que me glorificará. E o que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Salmo 50, 23, preparar o caminho. Essa é a nossa parte, permanecer no caminho estreito e apertado, perseverando em obedecer e cumprir aquilo que o Senhor tem nos ensinado, e nós veremos a salvação. Você sabe quem é a salvação? Jesus. Então seja um vencedor, persevere no caminho, prepare o caminho para que você possa conhecer a salvação de Deus e ofereça sacrifícios de ações de graça. Você vai prestar atenção no Salmo 51. É um salmo muito importante para você ter um conhecimento de muitas coisas que você aprendeu errado. Esse salmo é um salmo que Davi escreveu depois que o profeta falou para ele o que ia acontecer com ele, pelo fato dele ter deitado com Batseba e colocado o marido dela para morrer na linha de frente. A maior burrice de um ser humano é tentar esconder de Deus algo que ele já sabe. E quando Davi escreve o Salmo 51, ele implora a Deus para não retirar o espírito dele. Toda pessoa em Israel que era ungida, rei, o Espírito de Deus tomava posse dele. Leia 1 Samuel capítulo 10, verso 1 e 1 Samuel capítulo 10, 10. Veja Saul, Davi também, o Espírito se apoderando dele. E agora ele implora para Deus não tirar o Espírito dele. O Espírito Santo de Deus, ele vai embora. Davi no Salmo 51, ele fala, confessei o meu pecado. O profeta vai falar para ele, Davi, Deus perdoou o seu pecado. Agora a consequência dele, não. O filho, Deus falou que ele ia morrer. E a espada nunca mais apartaria da casa dele. Mas o Salmo 51, no verso 5, ele fala, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Muitos da linha doutrinária calvinista pegam essa fala de Davi para dizer que toda criança nasce em pecado e vai para o inferno. Jesus, em Mateus 18, ele falou que das criancinhas é o reino dos céus. Então o menino, enquanto ele não tem uma maioridade espiritual, ele está salvo. Como é que Deus vai condenar uma pessoa que não tem discernimento, uma pessoa de 2 anos, 6 meses, 8 meses, mas a doutrina da predestinação pesa mais do que a própria palavra. Toda criança, enquanto não tem discernimento, ela está salva. Quem falou isso é Jesus. A autoridade máxima não é Calvino, não é Armínio, não é Lutero, é Jesus. E Jesus falou, delas é o reino dos céus. E ele falou mais, que se você não se converter, ter um coração puro como o de uma criança, de forma nenhuma, você entrará no reino dos céus. Como que se explicar essa palavra de Davi? Em pecado me concebeu minha mãe. Então será que eu casei certo? Tenho um filho com a minha esposa? Então esse menino nasce com pecado? Em Provérbios diz que a tendência ao pecado está na criança desde da sua meninice. Ou seja, eu não vou precisar ensinar um menino a pecar, ele vai aprender sozinho. Agora, quanto a esse pecado de morte espiritual, de separação de Deus, que me matou e eu tive que nascer de novo, não é esse pecado que Davi está falando. Se você conhecer a história de Davi, você vai ler com calma 1 Samuel 16. Você vai ver que Davi tinha 7 irmãos. Samuel foi até Belém, Davi é de Belém da Judéia, para consagrar um dos filhos de Jessé rei. E quando ele chega, os presbíteros, a palavra ancião, homem de respeito, chegam até a porta da cidade para receber o profeta. Agora os detalhes são importantes. Eles chegam tremendo. Por que tremendo? Se você ler em 1 Samuel capítulo 3,
No verso 9, Deus não deixava nenhuma palavra de Samuel cair por terra. Se esse homem chegasse lá em Belém, virasse para qualquer presbítero daquele e falasse assim, você está morto, aquele homem morreria. Então era um homem de muita autoridade. E ele chegou lá, falou com Jessé, hoje eu vou sacrificar na sua casa. Quando chegou na casa de Jessé, ele falou, põe os teus filhos aqui, porque certamente Deus vai escolher um desses reis. Você ocultaria do profeta um dos seus filhos, você estaria correndo risco. Mas Jessé deixou Davi no campo. Quando os filhos de Jessé forem passando, Deus vai falar, eu rejeitei, porque eu não vejo como você vê, Samuel, o Senhor não vê como o homem vê. Deus chama as coisas loucas para envergonhar as sábias. Você sabe por que Jessé não colocou Davi? Você tem que ler os detalhes. Você vai ver que Davi era ruivo, a Bíblia cita a aparência dele. Ele era diferente dos seus irmãos. Quando ele vai levar queijo, coalhada para os seus irmãos o maltratam, porque ele era um bastardo. Você vai ler em Mateus capítulo 1, que não fala o nome da mãe de Davi. Então, em pecado me concebeu minha mãe. A mãe dos irmãos de Davi não é a mãe de Davi. Davi é um fruto de um caso de Jessé com uma outra mulher, e Jessé criava ele. Davi era o 8º, um homem segundo o coração de Deus, mas era bastardo. Então, por isso, em pecado me concebeu minha mãe. Ter filho nunca foi pecado. Leia o Salmo 127. Se você casou direitinho, é certo, tem um filho, qual é o pecado? Outra coisa, a criança não vai carregar o pecado da mãe nem do pai. Em pecado me concebeu minha mãe é num ato pecaminoso dela com Jessé. Então ele foi concebido diante de um ato pecaminoso. Ela não era casada com Jessé. Se você ler o Salmo 127, feliz é o homem que enche a sua aljava de filhos. Então Deus está mandando você encher a sua casa de pecado, de filhos. Lógico que não. Se toda criança que nascesse em pecado, era melhor você nem ter filho. Porque senão você está enchendo sua casa de pecado, né? A criança Davi em si não nasceu em pecado original de coisa nenhuma. Mas num ato pecaminoso do seu pai com a sua mãe. E Davi no Salmo 51, ele pede perdão, ele implora a Deus para não tirar o espírito dele, e ele dá um motivo, tá? Se o Senhor não retirar o espírito de mim, eu vou convencer os pecadores a não fazer o que eu fiz, e Deus perdoa. Não tira o espírito, mas a consequência do pecado ele não tira. O filho dele, com Batseba, vai morrer, o primeiro filho. Davi não colocou a culpa em Batseba. Ele falou, eu pequei, o Senhor vai ser justo em fazer o que quiser. Que Deus te abençoe e te guarde, que você aprenda com Davi. Aquele que prepara o seu caminho vai ver a salvação dele. Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha um dia abençoado. Ouça esse áudio mais de uma vez e pegue a Bíblia e acompanha para você aprender em nome de Jesus. Fica na paz.